O que são os livros apócrifos? Por que não fazem parte da Bíblia protestante, mas fazem parte da Bíblia católica? Há alguma autoridade nesses livros para nós, o povo de Deus? Bem, abra comigo inicialmente um texto da Palavra de Deus, que é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu lerei o versículo de número 44 apenas. Deixe marcado aí que nós retornaremos também a esse texto mais tarde. Lucas 24, 44. E disse-lhes, isto é, Jesus, àqueles homens no caminho para Emaús: são estas as palavras que vos disse estando, aos discípulos, os apóstolos, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Bem, aqui está o Senhor Jesus nos dando uma espécie de moldura que nos permite perceber ou compreender quais são os livros realmente que deveriam estar naquilo que nós chamamos de a Bíblia, o cânon das Escrituras. Deveriam ser textos de Moisés, dos profetas e dos salmos. Agora, voltando ao nosso ponto, então, os apócrifos, o que são eles? Bem, os apócrifos, eles aparecem pela primeira vez em uma tradução grega do Antigo Testamento, que todos já ouviram falar o nome, a Septuaginta. O que foi a Septuaginta? Foi uma tradução do texto do Antigo Testamento para o grego, a língua grega, realizada ali por volta do ano 200 antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, por judeus que também conheciam bem, eruditos que conheciam a língua grega, 70 judeus, ou eruditos, daí Septuaginta, de 70, não é? A tradução dos 70 do texto do Antigo Testamento para a língua grega. E é numa dessas versões ou cópias da Septuaginta que aparecem esses textos ditos apócrifos. Agora, esses livros chamados apócrifos, e devo começar distinguindo, ou melhor, definindo o que é o termo, não é, na verdade, para facilitar aqui para todos nós. A palavra apócrifo do grego escondido, né, traz a ideia de oculto, de colocado de lado, escritos que foram ocultos ou retirados do uso comum na igreja, porque eram considerados como contendo conhecimentos místicos, esotéricos. E esses livros apócrifos não são um ou dois, não é um ou dois ou três, são vários, em torno de uns 14, alguns numeram em torno de 16, mas vamos colocar aí entre 12 a 14 livros. Eles começam a aparecer, em termos de registro histórico, em uma cópia da Septuaginta, uma dessas traduções do Antigo Testamento, quando esses judeus foram traduzir o Antigo Testamento para a língua grega, 200 e poucos anos antes de Cristo, eles também traduziram alguns desses textos que hoje nós consideramos não canônicos ou apócrifos, e esses textos, alguns deles aparecem nessa tradução chamada Septuaginta. A Septuaginta, ou melhor dizendo, esses textos, não a Septuaginta, mas esses textos chamados, ou ditos hoje de apócrifos, eles surgem nesse período aí que vai de 400 antes de Cristo a mais ou menos o ano 1 depois de Cristo. E você sabe que esse período de 400 anos antes de Cristo tem sido chamado, apelidado de os 400 anos de silêncio, não é? Por quê? Porque foi o período em que nós não temos revelação divina, não há voz profética depois de Malaquias, até a vinda ali de João Batista com sua pregação profética. É por isso que é dito ou chamado de 400 anos de silêncio. E é nesse período, digamos, de silêncio que estas vozes não bíblicas começam a falar. Aquela paginazinha em branco, curiosidade, que você tem na tua Bíblia ali entre o Antigo e o Novo Testamento, representa esses 400 anos de silêncio. Aquela folhinha foi colocada de propósito como simbólica, como um período vazio, no sentido de revelação da parte de Deus, que é concluída ali com aquele último profeta Malaquias. Bem, a palavra apócrifo, como eu mencionei, traz esta ideia de literatura que deveria ser colocada de lado, textos que foram ocultados ou escondidos ou tirados de cena, assim por dizer, e não foram trazidos para o nosso cânon da Palavra de Deus, este cânon, o conjunto de livros
Bíblia que nós temos de 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. Quando este cânon foi formado, assim por dizer, haviam outros livros também, mas esses livros foram considerados como livros não inspirados por Deus, por isso foram colocados de lado, tirados, removidos do uso do povo de Deus. E aí esse termo apócrifa. Agora, em um sentido mais apropriado, esses livros, eles foram deixados de lado pela igreja pelo seguinte motivo: são livros teologicamente suspeitos, eles trazem, ensinos e ideias que não condizem com o escopo da doutrina bíblica, eles destoam dos demais ensinos. Há dizeres, a declarações, a ensinos que ali são considerados hereges por muitos, na verdade. Os círculos judeus e também os protestantes, eles logo rejeitaram categoricamente esses livros como não oficiais para a fé e para a prática bíblica, a partir ali do primeiro século, segundo século, mas sobretudo a partir do terceiro, quarto século. Agora, os católicos romanos e os ortodoxos, eles aceitaram a maioria desses textos canônicos, e a maioria desses livros que hoje, não canônicos, perdão, apócrifa, e a maioria desses livros que hoje são considerados como não bíblicos ou apócrifa, são hoje considerados, já de alguns séculos, na verdade, pela Igreja Católica, como canônicos. A partir do século XVI, Concílio de Trento, não é? A Igreja Católica, ali reunida, deu canonicidade a esses livros considerados hoje de apócrifa. Bem, esses livros são os seguintes: Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, o livro de Baruque, ou a carta de Jeremias, não é? Primeira e segunda Macabeus também, você já deve falar sobre esses livros. Alguns trechos que foram acrescentados ao livro de Esther, trechos que foram acrescentados aos livros de Daniel, o livro de primeira e segunda Esdras, não, Esdras é a nossa palavra, a oração de Manassés, um dos reis de Israel, um livro chamado A Oração de Manassés, e terceira e quarta Macabeus, e também o Salmo de número 151. Nosso texto na Bíblia, o livro de Salmos conclui com o Salmo de número 150. Mas há o Salmo de número 151, que é um texto apócrifo. Agora, a maioria desses livros apócrifa, eles tomam como ponto de partida o Antigo Testamento. A maioria deles foram escritos ali, naquele período intertestamentário, como eu mencionei, e eles tomam como ponto de partida para sua literatura, sua narrativa, seus dizeres, textos do Antigo Testamento. Há também a apócrifa do Novo Testamento, como uma suposta carta a mais, ou melhor, um evangelho de Pedro, e alguns outros textos, não? Esse é um dos mais famosos. Por exemplo, o livro de Baruque, o livro apócrifo Baruque, você se recorda que Baruque, ele era um secretário muito amado de Jeremias, não é? Trabalhava com Jeremias. Nós lemos sobre ele em Jeremias 36, 26, e é dado a ele um livro. Você pensa sobre o livro de Salmos, o Salmo 151, que é o texto apócrifo, ele tenta dar continuidade ao livro de Salmos. Eu estou mostrando como esses livros da apócrifa tomam como base o Antigo Testamento. O livro de Esther, por exemplo, como ao ler o livro de Esther, nós não vemos ali menção explícita, contínua ao Deus de Israel, a Jeová, então alguns escritores decidiram adicionar certas partes, certas porções ao livro de Esther, mencionando Jeová várias vezes. E foi reconhecido esses textos adicionados ao livro de Esther. O livro de Manassés, por exemplo, é um apócrifa. Você sabe que Manassés foi um rei iníquo de Israel, está lá em 2 Reis 21, de 1 a 9. Nós lemos que ele foi levado para a Babilônia no cativeiro que Deus prediz que cairia sobre Israel e sobre ele. E em 2 Crônicas 33, de 10 a 13, narra isso. E nós lemos que ele orou ao Senhor em arrependimento, de acordo com 2 Crônicas também 33, 18 a 19. E nos é dito que a oração de Manassés, que não é registrada em detalhes ali em 2 Crônicas 33, seria esse livro de Manassés, ou seja, um livro apócrifo.
Nós temos a oração de Azarias, Azarias amigo de Daniel, não é? Também conhecido como Abidnego, Daniel 1,6. A oração de Azarias é um livro apócrifo. E nós temos Susana, Bel e o Dragão, esse já é bem conhecido, não é? Que toma a narrativa de Daniel no livro de Daniel e expressa essa narrativa de maneira muito desconectada. Assim, em linhas gerais, estou resumindo aqui, esses livros ditos apócrifa, ou livros apócrifos, surgem em sua maioria nesse período intertestamentário. São narrativas, declarações, cartas que comentam livros do Antigo Testamento, que por algum tempo foram tomados como inspirados por Deus e posteriormente foi percebido que eles contradiziam muita coisa das Escrituras e não poderiam assim ser livros inspirados por Deus. Bem, todos esses livros, eles se enquadram em categorias diferentes de gênero literário. Por exemplo, há livros históricos como Esdras, não é? Sabedoria de Salomão, Baruque. Você tem romance histórico como o livro de Tobias, Judite, Esté, e adições a Esté e Daniel, na verdade. Você tem peças litúrgicas para adoração como o suposto Salmo 151, a oração de Manassés, que deveria ser usada em cultos, a oração de Azarias, a canção dos 3 jovens, na adição que é feita ao livro de Daniel, na apócrifa feita ao livro de Daniel, e muitos outros exemplos podem ser dados. Assim, são textos literários que se enquadram em gêneros literários, históricos, romance, biográficos, litúrgicos, etc. Mas, como eu mencionei, produzido no mesmo período, ou perdão, posteriormente, ou bem próximo daquele período que os livros do Antigo Testamento foram produzidos. A mesma coisa se refere à apócrifa neotestamentária, ou melhor, que tem uma base no Novo Testamento, como o Evangelho de Pedro, o dito Evangelho de Pedro. Agora, nós sabemos que a Igreja Católica, ela adota esses livros, e muitos dos debates ou questões que se levantam é que pessoas observam, não é, católicos romanos, dizem por que a Igreja Protestante não tem esses livros, ou vice-versa, e há um certo debate por aí. Mas a Igreja Católica, ela tem usado certos argumentos para justificar a adoção desses 12, 14 livros da Apócrifa. Eles dizem o seguinte: bem, eles dizem que a Igreja foi quem trouxe a Bíblia à existência, e não a Bíblia que trouxe a Igreja à existência. Assim, se foi a Igreja que trouxe a Bíblia à existência, então a Igreja, e por Igreja quer dizer a Igreja Católica, ela quem decide quais livros são inspirados e quais livros não são. Assim, eles decidiram em seus concílios que esses livros, que nós conhecemos como apócrifa, foram inspirados por Deus. Lembre-se sempre disso, é um parêntese. Toda vez que a Igreja Católica Romana usar o termo igreja, ou você lê isso no catecismo, isso não se refere aos fiéis, não, certo? Igreja nunca é você, eu, fiel. Igreja é o clero, papa, seus cardeais, arcebispos, bispos, cônegos, padres, etc. Quando eles se reúnem em concílio, isso é igreja, os demais são fiéis, o resto da humanidade é fiel. Assim, o concílio da igreja, os oficiais da igreja, decidem que literatura é inspirada por Deus. Esse é um dos argumentos que eles trazem. Um outro argumento que é utilizado por aqueles que adotam a apócrifa é que os escritos do Novo Testamento citam a Septuaginta, de fato. E a Septuaginta possivelmente contém esses livros apócrifos. Assim, eles devem ser parte da Escritura. O terceiro argumento é que alguns dos pais da igreja usaram os livros da apócrifa. Por pais da igreja, nós queremos dizer aqueles líderes, pastores, ali do 2º século em diante, final do 1º século, discípulos de João, não é? Apóstolo João e outros em diante, 2º século, 3º, 4º século, até por ali mais ou menos, até o edito, não é, de Constantino, e um pouquinho depois. Eles são chamados pais da igreja. Na verdade, não são pais, é um apelido estranho. Na verdade, nós não temos pais da igreja, nós temos apóstolos do Senhor e os profetas do Senhor. Eles eram crentes em Jesus, haviam entre eles muitos hereges, na verdade. Mas o argumento é que alguns deles utilizaram esses livros para a liturgia, para o culto, para a pregação, assim nós devemos usar. Um outro argumento é que Santo Agostinho, não é? O Agostinho crente, Agostinho de Hipona também, em determinado momento ele aceitou esses livros como inspirados por Deus. Então esses são uns poucos dos vários argumentos utilizados por aqueles que abraçam esses livros ditos apócrifos. Bem, esses argumentos, a maioria deles são externos, não é? É uma crítica externa que é lançada sobre os textos para dizer, olha, o contexto justifica, as pessoas utilizavam a crítica externa, certo?
Mas quando você olha para o texto em si, os livros em si, faz uma crítica interna, lendo e estudando os livros, então você percebe que eles realmente não são inspirados como os demais livros da Palavra de Deus. Mas deixe-me responder a esses argumentos. Primeiro, é óbvio que a Palavra de Deus é que trouxe à igreja a existência e não o contrário, não é? A Bíblia, ela é a revelação de Deus. As pessoas que abraçaram esta revelação de Deus, a verdade declarada por Deus, se uniram, assembleia, eclesia, igreja, não é? É em torno da verdade que a igreja se reúne, e não o contrário. As pessoas não se reúnem, pessoas que creem em Deus, não se reúnem para decidir o que é verdade e o que não é verdade. A Bíblia é a base da verdade, não a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, orando ao Senhor em sua oração sacerdotal, em João 17, ele diz: Senhor, Pai, santifica-os, os discípulos, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim, a base da verdade é a Bíblia e não a igreja. A igreja não é a verdade. A igreja, no Novo Testamento, é a coluna e o baluarte da verdade, uma coluna onde está colocada a verdade em cima dessa coluna para que o mundo inteiro veja a verdade. A coluna, o baluarte, ela sustenta e promove, prega e proclama a verdade que é a Bíblia. Assim, a igreja vem da verdade e não o contrário. Os apóstolos, eles escreviam, os textos, antes, que nós temos hoje no cânon da Bíblia, ou no conjunto que nós chamamos de Bíblia, eles foram recebidos pela igreja no Novo Testamento como textos inspirados. Não é? O Senhor Jesus Cristo autenticou todo o Antigo Testamento. Cada um dos livros. Os livros do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento. Assim, nós entramos no Novo Testamento e, a priori, antes de ser registrado, declarado como sendo, todo o Novo Testamento já toma o Antigo Testamento como palavra de Deus, cada um dos livros, de Gênesis a Malaquias. E os apóstolos, eles escreviam esses textos como da parte de Deus. Nós vamos tocar nisso no próximo tópico, não é? Assim, não é uma questão de muitos séculos depois a igreja fazer um concílio e decidir, qual desses milhares de livros aqui nós vamos colocar aqui. Isso já foi transmitido. No final do primeiro século, a igreja já tinha aqueles livros do Novo Testamento como as cartas dos apóstolos, como os livros inspirados. Foi posteriormente que houve a necessidade de um número de crentes se reunir para combater esses livros dito apócrifos e rejeitá-los, junto com muitos outros, e estabelecer critérios para mostrar quando um livro é inspirado ou não. Mas não são critérios que saem da imaginação deles. São critérios que saem do próprio texto. Importante lembrar, essa é uma regra importante de interpretação. Nós não nos aproximamos da Bíblia, meus irmãos, e perguntamos o que esse texto diz para mim, no sentido, o que eu entendo dele e qual a interpretação pessoal particular que eu tenho dele. Não, de maneira alguma. A regra correta é nós buscamos saber o que o texto está dizendo, o que o autor está comunicando. Assim, nenhuma palavra de Deus é de particular interpretação de qualquer indivíduo. A palavra de Deus tem sua própria regra de interpretação. De maneira que quando ali por volta do 3º século, aqueles homens de Deus, 4º século, começaram a se reunir para combater heresias e certos textos que não faziam parte da inspiração divina, eles estabeleceram critérios bíblicos para discernir quais eram. Eles apenas reafirmaram que esses 66 livros que nós temos no cânon da Bíblia eram os livros que foram recebidos, escritos no 1º século, no 2º século, como a palavra de Deus. É que chegou um momento que foi necessário ser afirmado, sistematizado e colocado no papel. Bem, lembre-se também, como argumento, que o Novo Testamento ele não cita nenhum dos livros apócrifos, mas o Novo Testamento cita os demais livros do Antigo Testamento, certo? Nós encontramos todos os livros do Antigo Testamento, partes, profecias citadas no Novo Testamento, mas os livros apócrifos não são citados no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo nunca citou nenhum dos livros apócrifos. Bem, quarto, apelar para os chamados pais da igreja quanto à inspiração dos apócrifos é um argumento fraco, visto que alguns usavam os apócrifos, mas muitos não utilizavam na igreja. Então esse é um argumento que não cabe, não é? 5. A comunidade judaica, já no 1º século, rejeitou os livros apócrifos produzidos nesses 400 anos. 6. É importante mencionar, lembre disso, isso é muito importante, porque isso marca a nossa compreensão,
que a Igreja Católica Romana, ela somente reconheceu os livros apócrifos como parte da sua Bíblia no século XVI, 1545 em diante, a partir do Concílio de Trento, certo? Foi a partir dali que a Igreja Católica Romana reconhece os livros apócrifos como parte da Bíblia. E esse reconhecimento que a Igreja Católica faz ali naquele período foi, em grande medida, uma reação contra a Reforma Protestante. Por quê? Porque ao canonizar esses livros apócrifos, eles poderiam então dizer que eles são parte da Bíblia, inspirados por Deus. Então a Igreja Católica poderia fazer referência a esses livros em matéria doutrinária, para justificar dogmas e doutrinas que ela criou. Por exemplo, a Igreja Católica, ao canonizar, ao trazer para o cânon bíblico deles os livros apócrifos, eles justificam, baseado nesses livros, o purgatório. O purgatório é justificado baseado em um livro apócrifo. A missa de sétimo dia, baseado nos livros apócrifos. E um número de outras doutrinas católicas que foram sendo formuladas a partir da Contra-Reforma, mas eles precisavam de alguma autoridade bíblica, né? Então eles canonizaram esses livros extra-bíblicos. É muito fácil, não é? Você pega um texto por aí que traz alguma ideia e diz, olha, isso aqui é parte da Bíblia, daqui nesse texto aparece o que eu estou dizendo, então isso é bíblico. Orar pelos mortos, purgatório, indulgência, e um monte de adoração de anjos, e um monte de coisas que você não encontra na palavra de Deus. Isso é típico realmente do catolicismo romano. Agora, há outras razões porque esses livros eles foram rejeitados pelo povo de Deus. Porque haviam vários ensinos duvidosos dentro deles. Há em 2 Macabeus, capítulo 12, 45 e 46, o livro de Macabeus, esses livros são encontrados na Bíblia Católica, e também em compêndios separados, né? Você compra hoje pela internet. Mas há no livro de Macabeus oração pelos mortos. Isso se opõe, obviamente, ao ensino da palavra de Deus em Lucas 16, 25, em Hebreus 9, 27. Não fazemos oração aos mortos. O livro de Tobias, por exemplo, um apócrifo, ensina práticas mágicas, como a queima do fígado de peixe para espantar supostos espíritos. Então eles incorporam, embebem muito do paganismo daquele período. No livro de Judite, Deus mente. Há contradições, há anacronismo de pessoas, de idades, de períodos. E também não há nenhuma referência desses livros como sendo inspirados por Deus. Eles não trazem essas reivindicações de inspiração divina. E a maneira, sobretudo, como eles são escritos, é muito interessante você ler uma porção desses livros. Você lê a palavra de Deus, está acostumado, não é, a ler a palavra de Deus. De repente você pega um desses livros apócrifos, você nem sente o cheiro de inspiração. É escrito de uma maneira tão humana, tão terrena. Deixa eu me dar um exemplo. Você já leu o Alcorão? Ou o livro dos Vedas, dos hindus? Se tiver oportunidade um dia, leia uma passagem ou outra. A primeira vez que eu li o Alcorão foi ele mais ou menos em 2006, em Londres, porque é muito muçulmano lá e precisava conhecer mais a fundo a religião deles, e eu ganhei um de presente em inglês. E ao ler aquele livro, você não vê nada de divino, você vê uma narrativa bastante humana, uma repetição de palavras, coisa que qualquer ser humano, baseado em estudos e literatura, poderia produzir em termos de linguagem, de comunicação. Não é uma inspiração, não é uma beleza, não é uma glória divina transparecendo aquele texto do Alcorão. Mas eu fecho um parênteses, porque esse não é o nosso assunto. Eu estou mostrando que quando você lê a Apócrifa, você percebe que é uma literatura religiosa, mas não é uma inspiração divina ali. E muitas contradições. Agora, meus queridos irmãos, o tempo não nos permite aprofundar aqui. Meu objetivo era responder o que são os livros apócrifos, porque não fazem parte da palavra de Deus. E nós vemos em todos esses aspectos a maneira como eles não transmitem estas verdades divinas, como a palavra de Deus foi fechada ali a partir do primeiro século, o cânon dos 66 livros não é divinos, e todos esses elementos que nós mencionamos aqui. E por último, a Igreja Católica apenas tomou como parte da Bíblia, da sua Bíblia, a partir deste ano de 1645 em diante, com o Concílio de Trento, como uma reação contra o protestantismo que atacou diretamente muitas das heresias e dogmas humanos da Igreja Católica. Eles precisavam de alguma base também para justificar muitas coisas.
e a base traz esses livros para a Bíblia então. Só que não convenceu a ninguém, então começou a aparecer o outro dogma da suficiência papal e dos cardeais, etc., do que eles declaram, não é? Como concílio é supremo, é inerrante, embora possa ser feita uma correçãozinha ou não. Então, ou seja, a Bíblia já não serve para nada, é inferior às declarações do Concílio Católico Romano. Ou seja, eles chegaram onde eles queriam, não é? O que nós falamos é lei e ponto final. E quem for contra isso aí é anátema. E os apócrifos servem para esse instrumento até hoje, porque está contido nesta Bíblia Católica Romana.